Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, família de fé, bom dia, povo amado! Nesse domingo, desse dia 13 de junho, vou confiar. É uma escolha que nós temos, é uma escolha que nós trazemos, né? Um dia frio, um dia extremamente nublado, você não enxerga nada lá fora. É assim, às vezes, alguns dias na nossa vida. A gente amanhece sem enxergar nada, sem ver nada, sem entender nada do que está acontecendo. Mas eu vou confiar. O meu coração, ele não é influenciado pelas coisas que estão à minha volta. Porque dentro dele tem um rei. O meu coração, ele não é influenciado pelas coisas que eu estou vendo de errado na minha casa, na minha família, no meu trabalho, em tudo. Porque o meu coração, ele tem um Senhor, ele tem um Salvador, que é Deus. Nós sabemos que Deus, ele pode fazer daquele galho seco gerar vida, mas ele também pode fazer daquele galho frutífero, daquela árvore poderosa secar. Diz isso para nós São Paulo hoje na segunda leitura sobre isso. Gente, nós às vezes esquecemos quem Deus é e o que ele pode fazer. Nós precisamos entender que existe uma parte nossa. A parte humana, a parte natural é nossa. Mas os impossíveis é especialidade de Deus. Deus tem, vamos dizer assim, nós temos especialidade. Eu vi que a Cris já entrou aqui, né, gente? A Cris lá de Muzambinho, ela é cabeleireira. Eu tenho acompanhado o trabalho da Cris. A Cris, né, ela faz a parte dela. Ela tá lá todo dia cuidando das mulheres, cuidando da autoestima de muitas mulheres, ajudando muitas mulheres a serem resgatadas, né? Na sua beleza, trazendo para elas vigor, ânimo, porque trabalhar com mulher na beleza é isso, é resgatar elas todos os dias, né? Cuidar dessa parte delas todos os dias. A Cris faz a parte dela como cabeleireira. Levanta, vai lá, trabalha. Mas é Deus que realiza no coração dela as obras impossíveis, que não depende de um cliente, que não depende de estar ali no salão, depende dela existir. Então, a confiança, meus irmãos, é um ato de dentro para fora. Confiar exige muito mais dentro de nós do que do lado de fora. Nós precisamos entender que essa força sobrenatural, ela não depende do meu braço, não depende da minha força, depende do que é divino. Deus quer
E se Ele quer, pronto, acabou. A oração, por que a gente reza? Vocês sabem por que a gente reza? Vocês sabem por que a gente pede as coisas para Deus e por que a gente agradece, por que a gente louva? Por quê? Porque no início de tudo, lá no Catecismo da Igreja Católica, até ele está aqui do meu lado. No Catecismo da Igreja Católica vem dizer para nós que Deus nos cria para relacionar conosco, para falar conosco e para nos ouvir. O Catecismo, capítulo, nos primeiros parágrafos, você vai ver isso. Então, se nós falamos com Deus e Deus fala conosco, isso antes do pecado entrar no mundo, gente. Isso antes do pecado entrar e atrapalhar tudo. Deus queria que nós tivéssemos com Ele uma relação de amizade. Então, um amigo quando conhece o outro, um amigo quando está junto com o outro, ele se torna cúmplice. Ele se torna cúmplice. Olha um casal que casa, que vai até o altar, que vai até a igreja, com testemunhas. Eles querem firmar isso. Eu sou cúmplice de você. Nós dois vamos estar juntos até o fim, até que a morte nos separe. Eu vou estar do teu lado, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. É assim. Então, a amizade de Deus, no início de tudo, com o homem, era essa, uma amizade de cumplicidade. Tanto que, no livro de Gênesis, capítulo 1, vem dizer o quê? Que Deus mostra para o homem os animais e fala para ele, dê nomes. Deus não podia ter falado assim para o homem, olha, isso daqui é o cachorro, isso daqui é isso daqui é aquilo. Não. Deus dá essa liberdade para o homem. Então, na oração, nós temos a liberdade de falar para Deus. Quando eu rezo, quando eu oro, quando eu falo com Deus, quando eu dialogo com Deus, quando eu faço uma prece, quando eu elevo a Deus uma súplica, um clamor, eu tenho com Deus um momento de amizade. Por isso, quanto mais eu rezo, mais íntimo eu fico. Quanto mais próximo da pessoa você está, mais íntimo dela você está, mais liberdade de pedir as coisas você tem. Entende isso? Então, hoje, nós olhamos, né, no tempo que nós estamos, um tempo tão frio do lado de fora, mas um tempo tão frio dentro também. As pessoas falam de Deus, mas não têm fé. As pessoas falam, Deus pode, mas não tem fé, não acredita. E na oração, muitas das vezes, nós fazemos essa experiência de fé. Nós estamos aqui acordando todos os dias, gente, fazendo essa sese, esse esforço de busca de Deus. Faça sol, faça chuva, é feriado, não importa, nós estamos aqui. Nós estamos aqui todos os dias às 6:30 da manhã, buscando a quem? Buscando a Deus, e através de Deus nós estamos esperando um sinal, um milagre, uma graça. Ontem recebi 2 testemunhos, eu não tive tempo de postar, que ontem o meu esposo teve que ajudar na comunidade num leilão que estava tendo, e eu fiquei o dia todo com o Samuelzinho, né, a tarde toda com ele, e aí aproveitei o momento que uma amiga veio aqui brincar com ele um pouquinho, fiz uma live, mas assim, o tempo todo eu tô com ele. E aí ontem, né, acabou que não deu tempo, nossa, eu perdi agora o que eu tava falando. Por isso que não deu tempo de eu postar. E aí esses 2 testemunhos vieram justamente testemunhar graças na trintena, através da trintena. Uma delas, né, foi a graça de poder dirigir. Uma irmã mandou para mim, né, essa graça de conseguir dirigir. A outra também, né, foi falando sobre uma dificuldade com relação ao Covid-19. E ela disse, Danus, ia ser assim, vou postar o testemunho das 2 para vocês verem. Então, a oração, esse movimento de fé, esse movimento de diálogo com Deus, gente, só tende a trazer para o nosso coração a certeza de que nós temos um Deus que está acima de nós. Que Ele faz as coisas independente do que a gente faz. Ele faz as coisas porque a gente é para Ele. A gente é cúmplice de Deus. Você já parou para pensar isso? Você é uma pessoa que é cúmplice de Deus? Você é uma pessoa parceira de Deus? Não que Deus precise de você, mas porque você quer ser amiga dele e Deus quer ser teu amigo. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Quando nós dialogamos com Deus, quando nós rezamos com Deus,
É isso que nós vivemos, essa experiência que nós vivemos, de cumplicidade com o Senhor. Vocês já tinham pensado nisso? Hoje, então, quero trazer para vocês uma palavra. Quem já tinha pensado nisso? A Cris mandou coraçãozinho, gente. Então dá para entender que ela já tinha pensado nisso, né, Cris? Hoje eu acordei assim, muito pensativa em tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que Deus tem realizado na minha vida e tudo que Deus tem permitido eu viver. E tem coisas que eu nem imagino, tem coisas que eu não espero, mas Ele faz. Olha, a Silvia tá falando, eu não, a Rose tá mandando mãozinha. Mas nós precisamos parar para meditar isso. Por que eu rezo? Por que todo dia eu tô aqui? Por que você tá pedindo isso para Deus? O que te leva a pedir isso para Deus? Aonde está a tua fé? Como você tem trabalhado o crescimento da tua fé? É disso que nós precisamos trazer muitas das vezes no nosso dia a dia. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs? A fé, né? A fé é algo que move o nosso coração, mas move também o lado de fora. Porque pela fé a gente vê muita coisa acontecendo. Pela fé a gente acredita em muita coisa que vai ainda acontecer. No livro do profeta, no livro de Efésios, vem dizer isso. A fé é acreditar naquilo que não se vê. Eu não vejo, mas eu acredito. Aquilo vai acontecer na minha vida. Então a fé traz isso tudo no nosso coração. E hoje eu e você somos provocados pelas leituras, pelo evangelho de hoje, para fazer isso acontecer na sua vida. Hoje eu e você estamos sendo provocados, eu, você, a igreja, o mundo, porque essa liturgia é no mundo, né? Nós estamos rezando ela aqui, mas lá em Roma, lá nos Estados Unidos, né? Lá na Espanha, em todo lugar, toda a igreja está rezando essa mesma leitura que eu e você estamos rezando. Porque Deus quer que você entenda isso. Quando Ele te criou para Ele. E você precisa confiar em quem te criou. Você confia em quem te deu a vida? Então você precisa confiar no Senhor. Aquilo que está no teu coração como pedido, como apelo, precisa estar junto com a vontade dEle. Precisa ser junto com a vontade dEle. Depois sim, né? Depois disso você vai ver, experimentar muitas graças de Deus, né? Vamos rezar assim pelo Eduardo. Amém. A Elaine está pedindo oração pelo seu irmão. Vamos confiar, vamos confiar. O nosso Deus é o Deus da aliança. E Ele não só abriu o mar vermelho, Ele deu vista aos cegos, Ele ressuscitou mortos e hoje Ele está vivo no meio de nós. Ele não é o Deus das Escrituras, mas Ele é o Deus do hoje. Ele é o Deus do dia 13 de junho de 2021. Ele é o Deus que opera na tua vida. Ele é o Deus que realiza milagres. Ele é o Deus que faz da mãe estéril ter filhos. Mas Ele também é o Deus que faz justiça com a mãe de muitos filhos que não soube ser mãe. Ele é o Deus que tem o olhar sobre todas as coisas. Deus não está aqui só para realizar milagres. Deus está aqui também para nos formar, para receber os milagres. Deus quer preparar o teu coração. Deus quer semear no teu coração para que você seja capaz de receber os milagres. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem um propósito de vida, foque nele. Olhe para esse propósito e pare de olhar as pessoas à sua volta. Pare de olhar as circunstâncias e vai. E vai. Veja, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora. Hoje é domingo. Geralmente no domingo a gente fica pensando, nossa, amanhã é segunda-feira. E às vezes, depois das 4 horas da tarde, vai te bater um desânimo. Porque geralmente é isso que acontece aos domingos. Bate muito desânimo em nós. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus que é o Deus do domingo, da ressurreição, é o Deus da segunda, é o Deus da terça, é o Deus da quarta. E muitos que estão aqui são trabalhadores. Independente do que está acontecendo, você precisa executar. Veja bem, você precisa executar o que você tem para fazer. Por exemplo, eu tenho que levantar para cuidar do meu filho. Eu tenho que levantar para cuidar da comunidade.
A Cris aí tem que levantar para cuidar do salão, para cuidar do filho dela, para cuidar do marido dela. Independente do que está acontecendo, você levanta. Por que você é capaz de acreditar que você precisa cumprir com as suas obrigações, mas você não é capaz de acreditar no Deus que está acima das obrigações? Por que o teu coração te leva a crer, né, que o teu trabalho vai gerar financeiro para você, o teu trabalho vai gerar relacionamento com você, mas por que você não crê que também buscando a Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai multiplicar o teu trabalho, Ele é capaz de multiplicar o que você ganha, Ele é capaz de fazer nova todas as coisas, Ele é capaz de acalmar a tua inquietação, Ele é capaz de fazer tudo isso. Veja, nós nos amparamos muitas das vezes nas coisas e nas pessoas, e nós esquecemos que acima das coisas, acima das pessoas, está o nosso Deus. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é domingo, e eu queria trazer para vocês a segunda leitura como meditação para esse dia. Eu queria trazer o que São Paulo está dizendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 6 a 10. Nós precisamos olhar isso e acreditar nisso. Ter fé é isso, eu não vejo, mas eu creio, porque Deus pode tudo. Ele faz tudo. E o que Ele não quer também, Ele não faz. Ponto. Com Deus não se questiona, com Deus se aceita e confia. Com Deus se aceita e confia. Então, hoje eu quero provocar mesmo vocês a isso, a fazer essa experiência de fé em pleno domingo. Em pleno domingo. Porque Maria, os apóstolos viram isso. Maria e os apóstolos viram Jesus andando nas ruas de Jerusalém, gente, fazendo proezas, dando vista a cegos, curando leprosos. Maria e os apóstolos viram com esses olhos, viram com os olhos humanos, Jesus fazendo proezas, Jesus fazendo estrago em Jerusalém, na Samaria, em toda aquela região. Jesus foi perseguido por isso, porque se achava que Jesus estava levantando uma seita. Eles não acreditavam que Jesus falava em nome de Deus, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus foi perseguido por isso. Mas eles acharam que matando Jesus, iriam calar essa seita, iriam calar Jesus. Mas Jesus é um Deus vivo. No terceiro dia, além de já ter visto Jesus curar, libertar, ressuscitar, eles veem o próprio Cristo sendo ressuscitado. Então, a força sobrenatural, eles já haviam visto, testemunhado. Por isso eles não deixaram que nenhuma perseguição pudesse fazer eles desistirem. Os apóstolos e a Virgem Maria tinham um propósito. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito real da tua vida? Aonde você quer chegar como gente, como ser humano? Aonde? Você tem um propósito? Gente, eu tenho um planner que eu organizo meus dias, enfim, né? E toda semana eu coloco um propósito para mim. Mas eu tenho um propósito final. Por exemplo, nessa semana eu quero mudar o quarto do meu filho. É um propósito da semana. Eu vou mudar algumas coisas lá no quarto dele para me ajudar. E vou dar uma limpada nas vasilhinhas minhas debaixo da pia. Esse é o propósito que eu vou ter para minha semana. Mas e o propósito de vida? Porque a semana vai acabar. E aí, o teu propósito vai acabar? Qual é o teu propósito de vida? Jesus tinha um propósito de vida. Salvar a humanidade. E ninguém segurou ele. Maria tinha um propósito de vida. Maria era mãe do Filho de Deus. Ela não ia ser outra coisa. Ela ia ser a mãe. Veja, Maria de mãe de Jesus, ela se tornou a mãe da igreja. Maria de mãe de Jesus, ela se tornou mestra, rainha do céu e da terra. O teu propósito, presta atenção. Gente, meu Deus, eu queria tanto entrar na cabeça de vocês e dar um soco para vocês entenderem isso. Se você tem propósito, se você tem meta, se você sabe aonde você quer chegar, ninguém te segura. Ninguém te segura. O povo tentou segurar Jesus, matando ele. Mas o propósito dele era a salvação, então ninguém segurou ele. Ele foi até o final.
Tenha como alvo o teu propósito. E não fique olhando as circunstâncias à tua volta. Porque as circunstâncias à tua volta, as pessoas à tua volta, sempre vão querer te desanimar. Sempre. A situação, por exemplo, né? Ou nós estamos aqui num propósito, gente, de todos os dias, 6:30 da manhã, rezar a trintena. Não estamos? 6:30? Vai fazer frio, a cama vai estar gostosa. Não é? Olha as circunstâncias te desanimando. Talvez você não vai estar muito bem, talvez ontem o dia não foi muito bom, aí hoje você quer ficar um pouquinho até mais tarde na cama, você foi dormir muito tarde. Olha, presta, eu quero que vocês prestem atenção. Olha as circunstâncias à sua volta. Olha as coisas à sua volta. Tudo para te desanimar. Mas se você tem um alvo, se você sabe onde você quer chegar, pode fazer frio, você pode ter ido dormir muito tarde, você pode não estar bem, mas você vai. Você vai, porque você sabe aonde você quer chegar. Você vai porque você tem uma meta. Você vai porque você tem um propósito. Você vai porque você acredita em quem está te esperando aonde você quer chegar. Eu quero chegar na eternidade, meus irmãos. Eu quero encontrar com Deus. Por isso, eu levanto cedo mesmo. Por isso, eu rezo meu texto todos os dias. Por isso, eu faço propósito. Por isso, eu fiz uma semana de propósito de oração. Né? Tirei pão, tirei arroz. Eu amo arroz. Amo. Quem me conhece sabe. Eu amo pão. Eu amo pão, pão. Gente, qualquer tipo de pão. E na minha casa, o que mais tem é pão. Eu tirei essa semana tudo. Para quê? Porque essa semana eu queria encontrar o Senhor. Essa semana eu sabia que eu precisaria ser mais forte do que as tentações à minha volta. O que você tem feito para chegar onde você quer chegar? Eu sei da Danusa que é irada, eu sei da Danusa que é sem paciência, eu sei da Danusa que é, muitas das vezes, mimada, que quer as coisas tudo do jeito dela. Então a Danusa precisa passar por contrariedades. A Danusa interior, ela precisa entender que as coisas não rodam à sua volta, ao seu umbigo, não. As coisas primeiro têm a vontade de Deus. Então hoje eu passo contrariedade tomando café sem açúcar. Hoje eu passo contrariedade não comendo arroz. Hoje eu passo contrariedade, gente, não comendo pão, mas comendo banana, comendo mexido, comendo ovo mexido. Essas coisas. Ai, Danusa, mas isso é bobeira. Não, isso mexe muitas das vezes com o nosso coração. E aqui eu me torno uma pessoa diferente. São esses pequenos atos que me fazem chegar. Eu, por exemplo, daqui a pouco, eu tenho que ir na Santa Missa porque eu vou servir hoje lá como ministro da Eucaristia. Eu preciso ir, eu preciso chegar, eu preciso dar passos para ir lá. A missa não vai vir até na minha casa. Da mesma coisa você. O que você tem para fazer? O que você precisa fazer para você chegar até onde você quer? Que nem, né? A gente sabe que a parte da dieta, quem quer emagrecer, o exercício de emagrecimento, o deixar de comer o que eu quero para comer o que precisa, para eu chegar aonde? Para eu chegar numa vida mais saudável, para eu ter uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. Veja que, gente, é tanta coisa que envolve a nossa espiritualidade e, ao mesmo tempo, a nossa espiritualidade é que comanda o mundo material. É como eu estou, é como o meu emocional está, muitas das vezes é que comanda o meu dia de hoje. Se você talvez está abalado, talvez não sabe, não tem propósito de vida, não tem propósito de comunhão com Deus, você é assim, você é uma pessoa superficial em tudo. Se você não tem propósito com Deus, se você não tem motivação para estar com Deus, a tua vida é superficial com todo mundo. Você não firma com ninguém, você não tem firmeza com não tem firmeza no teu matrimônio, você não tem firmeza nas tuas amizades, você não consegue ter constância em nada do que você faz. Gente, Deus é a nossa maior motivação. Deus é o nosso maior propósito. Se você não tem vida espiritual, você acaba não tendo vida com nada. Tudo pra você é assim, ó, tanto faz, tanto fez. Tudo gira em torno de você. Você é uma pessoa preguiçosa, você não consegue ter nada direito, você é dono de arrumar desculpa.
Mas uma vida espiritual firmada, fundamentada no Senhor, ela traz toda a diferença. Meus irmãos, que esse dia seja um dia de você olhar para tudo isso. Nós já estamos aí passando o nosso horário. Meu Deus, não vai ter como eu fazer. Mas eu queria ler pelo menos a segunda leitura para vocês. Sabe, eu queria que vocês refletissem tudo isso que eu disse para vocês. Porque nós não podemos caminhar, entrar numa semana de qualquer jeito. Eu não quero que vocês sejam mais ou a mesma pessoa. Pelo amor de Deus, eu não quero isso. Porque eu não estou levantando todos os dias e vindo aqui partilhar com vocês do Evangelho, rezar a trintena em vão. Mas vocês precisam crescer. Vocês precisam amadurecer em Deus. Vocês não podem continuar ainda sendo essas crianças, não. Porque está sendo semeado na vida de vocês uma boa semente chamada Palavra de Deus. Vocês precisam, no mínimo, responder a tudo aquilo que Deus tem investido na vida de vocês. Vocês não podem continuar, sabe, olhando as coisas e achar que a vida de vocês vai continuar do mesmo jeito. Não vai. Não pode continuar. Porque Deus tem se dado. Vocês têm bebido da presença de Deus aqui todos os dias. Todos os dias. Ele tem se revelado, Ele tem direcionado, Ele tem dado palavra para vocês seguirem o dia. Se vocês esquecem, aí já é um problema de vocês. Mas Ele tem feito. Vocês não podem ir lá na frente dizer: Deus me abandonou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Porque Deus tem feito. A misericórdia dele é infinita, mas a justiça dele também é infinita. Deus é justo. Deus é justo. E hoje eu quero ler essa segunda leitura para vocês. Está lá no livro de Coríntios. Lá no livro de Coríntios. Na verdade não é a segunda leitura, é a primeira. Fiz confusão, perdão. É a primeira leitura. Livro de Ezequiel, capítulo 17, versículo de 22 a 24. Eu vou ler ela para a gente poder pegar a trintena de São José, senão nós vamos atrasar a nossa oração. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor. Quem diz? O Senhor. Veja, não é um profeta falando, não é um apóstolo falando, não. Eis o que diz o Senhor. É Ele que diz. Pegarei o mesmo da copa da grande... Pegarei eu mesmo da copa do grande cedro, dos cimos de meus galhos, cortarei um ramo e eu próprio plantarei no alto da montanha. Eu o plantarei na alta montanha de Israel. Ele estenderá seus galhos e dará fruto. Tornar-se-á um cedro magnífico, onde aninharão aves de todas as espécies, instalados à sombra de sua ramagem. No versículo 24, olha o que diz: então todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abate a árvore soberba e exulta o humilde arbusto, que seca a árvore verde e faz florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e eu o farei. Palavra do Senhor, graças a Deus. É Ele que pega um galho e põe lá no alto da montanha, e aquele galho que ninguém dá nada faz florescer. Mas sou eu também que pego aquela árvore vaidosa, cheia de galhos, e faço ela secar. É esse Deus que eu estou falando. É esse Deus que é misericórdia, mas é justiça. Nesse dia de hoje, eu quero que você se alinhe. Mais tarde eu quero entrar também, quero ver se quem topa hoje comigo. Umas 7h30, 8h, da gente programar a nossa semana. Quem topa entrar comigo numa live hoje, à noite, pra gente pensar num propósito? Não pra semana só, mas pra vida. Vamos falar de propósitos hoje? Quem topa, gente? Eu quero saber quem topa hoje, ainda hoje, entrar num propósito comigo. Hoje nós podemos alinhar algo. Quem topa? Só quem topa, coloca a mãozinha aí, que mais tarde eu vou entrar. E a gente vai alinhar uma semana
Amém. Olha aí, tô vendo. Amém. Olha, tem gente. Quem topa? Gente, só quem topa. Vamos fazer um propósito. Porque não dá pra gente só ficar na palavra. Nós precisamos colocar as coisas no papel e do papel fazer executar. Vamos fazer um propósito essa semana? Érica, rezei por você ontem. Estou rezando por você hoje. Tassiane, beijo, minha irmã. Amém. Então, preste atenção. Eu vou entrar um pouquinho mais tarde, umas 8 horas, porque aí dá tempo de vocês arrumar as coisas aí. Porque eu sei que eu também vou precisar fazer isso. Deixar a criança jantada, já prontinha para dormir. Que aí o Elis bota ele para dormir, né? Eu vou fazer às 8, porque então também quem foi à missa, amém. Nós vamos fazer então um alinhamento. Eu vou falar sobre propósito. E nós vamos alinhar a nossa semana dentro do nosso propósito. Eu não vou falar para você o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que fazer. Mas eu quero falar com vocês sobre propósito de vida. Propósito. Quem tem propósito, gente, chega. Quem vai vivendo por viver, vai se atropelando, metendo os pés pelas mãos. Nós temos que ter propósito. Quem me ensinou isso? Quem me ensinou sobre propósito foi o próprio Jesus Cristo. Ele foi a pessoa que mais me ensinou sobre propósito. E eu vou falar para vocês, quando eu comecei a ter propósito na minha vida e o quanto eu caminhei para chegar até onde eu cheguei hoje. 12 anos de fundação de uma obra, 12 anos de fundação de uma obra. Isso tudo foi, presta atenção, isso tudo foi mediante a muita entrega, muito choro, eu chorei muito, né? Eu tive muita dificuldade. Mas assim, gente, não foi pouca, foi muita dificuldade. Mas Deus me honrou. E se eu posso dizer que eu estou aqui, é porque eu tenho um propósito. E eu tenho visto muita gente aí batendo cabeça, porque não tem propósito. Não faz sentido eu estar aqui falando de Deus, vendo muita gente me pedir ajuda. Danusa me ajuda, Danusa reza por mim. Só rezar não adianta. Tem coisa que tem que ter ação. A oração ajuda, mas você precisa responder, no mínimo, responder com a vida em algumas coisas, certo? Pessoal, vamos firmar o horário que eu preciso rezar a trintena de São José com vocês. Ai, meu Deus do céu, nós precisamos rezar. Vamos fazer às 8h30, porque aí dá tempo do pessoal chegar da missa, 20h30. Vocês acham que vocês já chegaram em casa às 20h30? Podemos fazer às 20h30? Que eu acho que tem gente que vai à missa às 7, né? Vamos fazer às 20h30? O pessoal vai dando ok aí. Eu já tô pegando a trintena de São José pra gente poder fazer aqui. Vamos lá? Vamos lá? 20h30 então, vamos firmar aí. O pessoal vai confirmando, que eu acho que esse horário dá tempo de você ir à missa, chegar da missa. Podemos? Marlene, obrigada, viu, querida? Marlene é tão linda. Ô, querida. Então, e aí vocês aproveitam, gente, e chama o povo. Quem tiver aqui, nós vamos falar sobre propósito, tá? Quem tiver aqui, nós vamos falar sobre propósito. Quem não tiver, depois vê, a gente deixa salvo, enfim. Mas eu quero ajudar vocês, porque não é só rezar. Tem coisa que tem que ter ação. Tem coisa que tem que ter atitude. Eu falava sobre isso com a Érica ontem à noitinha, né, Érica? Nós falávamos sobre isso. Deus dá a força pra gente fazer o que precisa ser feito. Amém? Então vamos lá, gente. Vamos pegar a nossa trintena. Já tô aqui com o meu São José, firme e forte. Amém? Vamos lá então. Trintena de São José. Trintena de São José. Vamos lá. Traga no seu coração porque você tá rezando. Traga no seu coração porque você tá acordando todo dia fazendo esse esforço. Você que talvez não está acordando, mas está rezando fielmente todo dia. Talvez por conta de trabalho você não pode estar aqui, por conta dos seus compromissos você não pode estar aqui, mas todo dia você tem sido fiel a essa trintena. Vamos rezar junto? Ó amabilíssimo patriarca São José, desde o abismo da minha pequenez e miséria, contemplo-vos com emoção e alegria da minha alma em vosso trono do céu, como glória e gozo dos bem-aventurados, mas também como Pai dos órfãos na terra, consolador dos tristes, amparador dos desvalidos, auxiliador dos anjos e santos diante do trono de Deus, de vosso Jesus e de vossa Santa Esposa.
Por isso, eu, pobre e desvalido, triste e necessitado, a vós dirijo hoje e sempre minhas lágrimas e penas, minhas súplicas e clamores da alma, meus arrependimentos e minha esperança. Especialmente hoje, trago-vos diante de vosso altar e de vossa imagem uma pena que consoleis, o mal que remedieis, uma desgraça que impeçais, uma necessidade que socorrais, uma graça que obtenhais para mim e para os meus seres queridos. E para comover-vos e obrigar-vos a ouvir-me e a obter esta graça que vô-la pedirei, e demandarei durante os 30 dias contínuos, em reverência aos 30 anos que vivestes na terra, com Jesus e Maria. E o farei urgente e confiantemente, invocando todos os títulos que tendes para compadecer-vos de mim e de todos os motivos que tenho para esperar que não dilatareis ao ouvir minha súplica e remediar minha necessidade, sendo tão certa minha fé em vossa bondade e poder, que ao senti-la vos sentirei também, obrigado a obter e a dar-me ainda mais do que vos peço e desejo. Peço-vos pela bondade divina, que obrigou ao Verbo eterno a encarnar-se e a nascer na pobre natureza humana, como Filho de Deus, Deus homem e Deus dos homens. Suplico-vos por vossa ansiedade imensa, ao sentir-vos obrigados a abandonar a vossa santa esposa. Rogo-vos por vossa resignação dolorosíssima para buscar um estábulo e um presépio, para palácio e manjedoura de Deus, nascido entre os homens. Imploro-vos pela dolorosa e humilhante circuncisão de vosso Jesus e pelo santo, glorioso e dulcíssimo nome que lhe impusestes por ordem do Pai Celeste. Demando-vos por vosso sobressalto, ao ouvir do anjo a morte decretada contra o vosso Filho Deus, por vossa obedientíssima fuga ao Egito, pelas penalidades e perigos do caminho, pela pobreza extrema do desterro, e por vossa ansiedade ao voltar do Egito a Nazaré. Ao voltar do Egito a Nazaré, peço-vos por vossa aflição dolorosíssima de 3 dias, ao perder vosso filho, e por vossa consolação suavíssima, ao encontrá-lo no templo, por vossa felicidade inefável dos 30 anos que estiveste em Nazaré com Jesus e Maria, sujeitos à vossa autoridade e providência. Rogo-vos e espero, pelo heróico sacrifício com que oferecestes a vítima de vosso Jesus ao Deus eterno, para a cruz e para a morte, pelos nossos pecados e nossa redenção. Demando-vos pela dolorosa previsão que fazeis todos os dias, ao contemplar aquelas mãos infantis, perfuradas depois na cruz por pregos agudos, aquela cabeça que se reclinava dulcissimamente sobre o vosso peito, coroada de espinhos, aquele divino corpo que aparteis contra o vosso coração despido, ensanguentado e estendido sobre os braços na cruz, naquele último momento que lhe vieis a expirar e morrer. Peço-vos por vossa dulcíssima passagem desta vida nos braços de Jesus e Maria, vossa entrada no limbo dos justos e ao fim no céu. Suplico-vos por vosso gozo e vossa glória, quando contemplastes a ressurreição do vosso Jesus, sua subida e entrada no céu, seu trono de rei imortal dos séculos. Demando-vos por vosso inefável júbilo, quando vistes sair do sepulcro a vossa santíssima esposa ressuscitada, a ser assunta ao céu, pelos anjos, coroada pelo Eterno e entronizada no sólido junto ao vosso. Peço-vos e rogo-vos confiantemente pelos vossos trabalhos, penalidades e sacrifícios na terra, e por vosso triunfo, glória e feliz bem-aventurança no céu, com seu Filho Jesus e vossa santa esposa Maria. Ó meu bom patriarca São José, eu, inspirado nos ensinamentos da Santa Igreja, de seus doutores e teólogos e no sentido universal do povo cristão, sinto em mim uma força misteriosa que me alenta e obriga a pedir-vos e suplicar-vos, e esperar que me obtenhais de Deus a grande e extraordinária graça que vos peço diante de vossa imagem e de vosso trono de bondade e poder no céu. Coloca então diante de São José as intenções com que você tem rezado. Por que você está fazendo essa trintena?
Amém? Amém? Glória a Deus. Obtendo-me também para os meus e para os que pediram que roguem por eles, tudo quanto desejo e lhe és conveniente. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência escolheste São José para esposo de Maria, mãe do vosso Filho, fazei que, venerando-o na terra como protetor, mereçamos tê-lo como intercessor no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me São José. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia especial para nós, domingo, dia de estar junto com a família, mas também é um dia de pensar um pouco em tudo aquilo que Deus fez para nós. Ele venceu a morte, nos deu a vida, nos deu do seu corpo e seu sangue para nos alimentar. Mas para Jesus chegar até aqui, para Jesus fazer tudo o que ele fez, o próprio Deus colocou nele uma via, um propósito, um plano. Eu e você fazemos parte disso. Então hoje também eu e você precisamos trazer isso como sentido na nossa vida. Eu espero todos vocês que puderem, viu, gente? Todos vocês que puderem, às 20h30, vamos falar um pouco sobre propósito de vida. Propósito de vida. Amém? Um beijo no coração de vocês. Estou indo à Santa Missa agora, às 8h, e comungarei por todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até lá. Chama as amigas pra gente estar aqui às 20h30. Deus abençoe.